Com esta belíssima imagem do Rio Acre, nós temos uma grande surpresa que não é boa para o futebol, para informar para vocês. O presidente do Nauas, Zacarias Lopes, que há 8 anos preside o clube, tem mais um mandato para cumprir, está aqui com a dona Janete, a esposa dele, e de repente o Zacarias deixou o alojamento da delegação e veio para o hotel Gamileira. O que aconteceu, presidente? Olha, Chico, às vezes a gente tem que parar, pensar um pouco, né? Nós temos todo um projeto do Nauas para cumprir, planejamos, a base, né, tivemos que estudar, eu passei 4 anos estudando, me especializando, para implantar o futebol profissional lá no Vale do Juruá e dar essa contribuição ao futebol brasileiro, modernizar. Né? A gente procurou saber por que a Europa moderniza, o Brasil não. A gente tem mais ou menos os elementos que causam isso. E a gente fica nessa constância aí, lutando. Não que a gente vá querer aqui ser o salvador da pátria, mas acho que vale a pena. Então, você quer fazer um negócio diferente e aí você é ignorado. E o episódio aconteceu sábado. Vem acontecendo com frequência, Chico. Você diz para um atleta o que ele tem que comer, você diz para um membro da comissão o que ele tem que treinar, como é que se faz uma periodização, como que se obedece vamos dizer assim, a metabolização de um organismo. Então, a torcida do Nauas, o futebol brasileiro vai esperar o que de um atleta que come miojo, que ainda se impõe, né? Qual foi o atleta? Aqui eu tô falando do Siri, que é atacante. É um atacante. É, né? bom Então, jogador? É bom jogador, mas é um jogador infantil, né? Então, cometeu essa indisciplina, o Siri. Cometeu, eu não sei como que o empresário, ele tem um empresário no Paraná. Eu não sei como também pode um empresário investir num atleta que pensa assim. E esse desrespeito do atacante Siri atingiu também a sua esposa, a dona Janete, que deixou o seu lar em Cruzeiro do Sul, a sua família, no mês de janeiro, está com 10 dias, aliás, com 210 dias em Rio Branco, fazendo café, fazendo almoço, fazendo jantar para os jogadores do Nauas, em consideração ao marido, que é o presidente do clube, e de repente foi um desrespeito para ela, né? Chico, porque assim, a gente tem que tirar os bons. Mais da metade, 70%, 80% do pessoal vale a pena. Porém, uma maçã podre, né? Uma laranja podre, um inconsequente desse, ele desnorteia tudo. Então assim, o que eu fiz? É do jeito que o Siri quer. Eu digo que Siri, assuma o Nauas, se você não é tão potente. Aí você veio pro hotel com a eu vim pro esposa. hotel, eu não vou trabalhar onde um atleta não me respeita, onde um atleta não obedece minhas ordens. Eu também, isso aqui, Chico, a coisa vai acontecendo até chegar ao ponto. Um dia desse fui falar pros atletas, 5, 6 atletas estavam deitados de costa para mim. Presidente, essa sua decisão, que para nós, para o futebol, é uma surpresa muito grande, porque você é um guerreiro. O futebol do Juruá está no campeonato por sua causa, porque até hoje nem outro clube de lá, do Juruá, teve coragem de enfrentar uma situação dessa, de disputar um campeonato estadual. Você vai renunciar à presidência do Nauas? Olha, Chico, não é propriamente renunciar à presidência do Nauas, mas renunciar a esse amadorismo que eu não consegui transformar, eu vou renunciar. Então você não continua mais no clube? Com esse pragmatismo, com esse amadorismo, se eu não influenciar consciência, o próximo passo meu vai ser entrar com a documentação e abandonar o futebol, principalmente o futebol do Vale do Juruá. Isso quando chegar lá em Cruzeiro? Eu ainda tenho uma gratidão e tenho que escutar muito o presidente da federação. Segunda-feira vou conversar bastante com ele, não no sentido que ele reverta qualquer coisa, mas no sentido... Você está irredutível. Olha, com relação à situação, sim, eu não trabalho com amador, nem com atleta desobediente, nunca mais, né? Eu não vou abandonar minha vida, minha carreira e jogar dinheiro na mão de jogador que troca cuscuz por miojo. Essa sua conversa com o Toniquinho nessa segunda-feira é para você voltar ou você não volta mais atrás?
Chico, voltar, assim, não voltar a ser totalmente redutivo, isso é uma coisa que nós seres humanos temos que deixar pelo menos em aberto um pouco. Porém, eu não vou mais trabalhar dessa forma, né? Está decidido. O Nauas tem um estatuto e eu tenho que seguir o estatuto do Nauas. O Nauas tem um projeto e tem que seguir o projeto do Nauas. Não foi eu que fiz o projeto só. Foram várias pessoas que o projeto foi apresentado, o estatuto foi elaborado. Então nós temos que obedecer o projeto e obedecer o estatuto. Deixa eu dar uma palavrinha rapidinho com a dona Janete. Só uma palavra, dona Janete. Eu sei que a senhora não quer falar, é esposa, é mãe, sente muito. Pela senhora, o Zacarias volta para Cruzeiro? Ô Chico, é complicado essa situação falar dessa forma, tomar uma decisão, né? São 10 anos praticamente, 8 a 10 anos que a gente está nessa luta, investindo toda a nossa vida, né? O nosso salário também nisso daí, então é umas decisões que a gente tem que tomar, mas se ele tomar essa decisão, eu estou com ele. Eu sigo meu marido, né? Há tempos que eu já sigo ele, eu estou nesse projeto por acreditar nele, nas convicções que ele tem, né, desse projeto, da forma como ele trabalha, o conhecimento, o estudo que ele fez, né, então me conscientizou do que nós poderíamos ser um clube grande, um clube com muita expressividade, né, como nós já temos até parceiros grandes fora do estado, dentro do Brasil. Então, por que a gente não tem que só se unir e fazer valer o projeto, fazer valer o estatuto, né? Começar a caminhar dentro de um profissionalismo, né? Para a senhora, a atitude do Siri, do atacante Siri, deixou a senhora decepcionada? Deixou, porque, né, a gente fala muito em profissionalismo, né? E o atleta, como eu já disse uma vez para eles em uma palestra, que nós estamos aqui no Acre, numa escola dentro do Nauas, aprendendo. Eles são jovens, né? Estão atrás de uma oportunidade. O Nauas, comigo, o Luiz, o Mauro, o Nino, que está dentro desse projeto, né? Estamos dando essa oportunidade, então os atletas têm que fazer a parte dele. Com certeza. Tá? Tá dentro de uma parte de uma nutrição, é um cardápio que não é saboroso, não é agradável ao paladar. O cuscuz. O cuscuz. Que ele quis trocar pelo Danone. Sim, pelo miojo. O miojo. Né? Inclusive, não foi só o cuscuz. O cuscuz é preparado com a carne moída, com ovos, sabe? Com a verdurinha básica. Né? Pelo que a senhora conhece o Zacarias, que todo dia está no travesseiro com ele volta atrás? Muito difícil. Difícil. Difícil, porque... A decisão está tomada? Eu acredito que sim. Como ele falou nos modos, né? Como eu digo já para ele, meu filho, nós temos um projeto a seguir. E as coisas têm que ser seguidas dentro desse projeto, né? Certeza. As coisas têm que ser, as ações têm que ser trabalhadas dentro disso. Porque senão nós estamos aqui fazendo o quê? Rasgando dinheiro? É verdade. A nossa vida não nos permite isso. Eu abandonei minha casa, minha família, meu filho lá, que está precisando demais financeiramente da minha ajuda, né? Mas vamos seguir. E nós temos que seguir dentro do projeto. Amadorismo é complicado. Né? Muito bem. E muita coisa deve ser revista, né? Mesmo porque é uma oportunidade para eles. Só quem vai ganhar, sabe quem é, Chico? Os atletas. Fazendo um bom campeonato aqui, seguindo as instruções do Luiz, vendo o conhecimento que ele tem, colocando em prática, só eles que vão ganhar. Muito bem. O Zacarias, realmente, a sua esposa, a dona Janete, fala muito bem. Ela realmente tem essa companhia sua, está aprendendo muito também no meio do futebol. E as colocações dela é a pura verdade do futebol amador. Chico, o atleta do Acre, o atleta do Brasil tem que aprender a respeitar. A Janete não é uma pessoa comum, é uma pessoa que veio lá de baixo, fez faculdade, fez vestibular, passou, né, fez pós-graduação em administração escolar, passou. Era uma coordenadora pedagógica, acostumada a trabalhar com grandes equipes, de grandes professores. A gente largou essa carreira para vir para o futebol. Ô Zacarias, eu quero te agradecer mais uma vez. Você sabe que a nossa relação é bem aproximada, sempre com sinceridade, sem mentira, com a verdade. E eu estou imaginando de que o Nauas vai encontrar dificuldades para continuar no campeonato, para sobreviver, ou eu estou enganado? Infelizmente, Chico, para falar a verdade,
Dificilmente, não vejo. Eu sei que não existe, ninguém é insubstituível, dá para fazer, né? Mas até porque algumas coisas que você tem que tomar, algumas posições que você tem que tomar em relação a se proteger, né? Você não pode deixar algumas portas abertas, porque pode entrar inesperados e você ter situações difíceis, né? Então a situação que já não está boa pode piorar mais se você fechar. Então algumas atitudes que você vai ter que tomar, possivelmente, dificilmente, eu acho que o Navas corre para um esquecimento, para a gente parar com as atividades todas do Navas. Tudo isso você vai relatar para o presidente nessa segunda-feira. Infelizmente sim, Chico, eu não posso deixar um Navas... Presidente Antônio Aquino. Eu não posso deixar um Navas aberto com um monte de responsabilidade que sobre minhas costas e você se limitar apenas a assumir responsabilidade e não ter o direito de dizer o que tem que ser feito, certo ou errado. Às vezes você não pode passar o resto da vida assumindo o erro dos outros, a consequência dos erros dos outros. Assumir já as consequências dos nossos próprios erros já pesa bastante. Imagine você ser um presidente, ser a pessoa que é responsável pela ação de muita gente. Dentro de um clube, muita gente age e as consequências caem sempre em cima do presidente. Então essa será a sua mensagem para o presidente Aquino. Presidente, a partir de hoje eu não estou mais comandando o Navas. Por aí? Essa é a mensagem que eu estou passando para todo mundo, principalmente para a equipe que está com a gente, né, do Navas, que eu não vou assumir os erros inconsequentes de ninguém, principalmente de atleta. Já assumi muito, já sofri muito, né, já assumi até erros de outros, não vou fazer mais isso. Né? Eu tenho uma vida em particular para tocar, que inclusive pode ser até muito mais tranquila do que no futebol. Chega um momento que eu acho que satura e a gente deve ir embora. Um ótimo final de semana para você. Obrigado.